Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de clássico aqui no canal. Sim, estamos no último domingo do mês de fevereiro, então a gente vai falar de O Estrangeiro, de Albert Camus, que foi a nossa leitura clássica. Hoje a gente encerra com as minhas opiniões, poucos spoilers, essa é a ideia, mais reflexões. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Mas antes de dar sequência ao vídeo, eu queria lembrá-los e convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram. Tá rolando live a cada 15 dias, tem bastante material complementar lá, então me sigam lá e a gente entra aqui no Estrangeiro de Camus. Que livraço! Vou sintetizar assim, adorei a leitura, me peguei chorando ontem quando eu terminei. E também me lembrando muito de Crime e Castigo do Dostoiévski. Sim, são diferentes, me causou uma emoção diferente também, mas tem umas similaridades, né? Tem essa provocação de uma pessoa cometer um crime inexplicável, um crime que você não consegue compreender, não tem aí uma razão de ser, a não ser te incomodar. Causar esse incômodo que te faz pensar a respeito da vida. E o que eu fui percebendo no final da leitura me emocionou muito. Vamos lá. Retomando um pouquinho do que é o estrangeiro aqui, a trama, que é um tanto simples, né? A gente tem o Meursault, um cara comum que vive uma vida bem medíocre, digamos, bem repetitiva, mas que começa contando essa história, ele que é o narrador, vai nos contar sem muitas emoções, ele vai simplesmente desfilando uma série de fatos pra gente, sem qualquer julgamento. Fatos, puros e simples. A começar pela morte da mãe. Sim, ele recebe no primeiro parágrafo dessa história, ele recebe um telegrama dizendo que a mãe faleceu e ele fica se perguntando se foi ontem, antes de ontem, será? Pois é, sabe assim? Tantas coisas, tantas emoções isso poderia suscitar, mas não, para ele é simplesmente uma questão de datas e de como vai ser esse velório. Então ele segue para esse velório onde ele age de uma forma insensível, isso é uma constante na história toda. No dia seguinte a esse velório, ele vai para a praia, reencontra uma colega de escritório e começa a namorar com ela. Aí vai pro cinema, assiste uma comédia, leva ela para casa e assim as coisas seguem. Volta pra vidinha no escritório porque afinal de contas nada mudou. A mãe dele morreu, mas nada mudou na vida dele. Aí ele tem uma relação estranha com vizinhos estranhos. Aliás, todo mundo é estranho nessa história. Não é à toa que o nome é O Estrangeiro. No estrangeiro no sentido de o diferente, o esquisito, o estranho, o alienígena, sei lá. Ele é o estranho dessa história, mas assim, ele também tá bem cercado de estranhos aí, de situações estranhas, de situações absurdas, né? O absurdismo, mais ou menos isso, né? O absurdo da gente se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui. Nesse sentido. Bom, beleza. O que acontece é que ele tem um vizinho que é cafetão, tem um vizinho mais velho que o cachorro desaparece, mas todo mundo muito esquisito. Esse cafetão pede ajuda para mandar uma carta para uma das garotas dele, acaba pedindo ajuda também na polícia quando ele espanca a garota, para que ele faça um depoimento favorável ao espancador. E assim vai indo. Esse mesmo cafetão o convida para um fim de semana na praia, já que ele tem um amigo que tem um bangalô. Ele leva a namorada, todos levam as namoradas, estão lá na praia e ele avisa, né, o cafetão. Olha, tem uns árabes aí seguindo a gente, aqueles ali, e aquele ali é o irmão da moça que eu bati. Olha, talvez tenha uma confusão aí, talvez eu precise de ajuda, tá? Mas assim, sabe? Tudo sem emoção, tudo sem, sabe, sem qualquer julgamento a respeito, ele vai topando tudo. Ah, tá bom, faço, ajudo, faço depoimento, escrevo a carta.
Sabe assim, tanto faz pra mim mesmo. Então ele vai. Aí nesse passeio na praia, uma hora ele sai sozinho, armado, também não se sabe porquê, não tem uma razão de ser. Ele vê esse árabe na praia, que tá com uma faca, mas não que ele esteja exatamente partindo pra cima dele, não é uma autodefesa, pelo menos ele não fala isso, e ele atira uma vez. Não satisfeito, dá um tempo e atira mais 4 vezes num corpo inerte. E aí eram como se fossem 4 batidas secas na porta da desgraça. Lembram dessa frase? Pois é. E assim a gente muda para a segunda parte do livro, né? Então a gente tem todo esse enredo, a história dele aí contada, ele vai preso. E aí começa toda a parte de julgamento, de tribunal, a experiência dele na própria prisão e tal, e as reflexões dele ao longo desse processo. E eu particularmente achei fortíssimo essas emoções durante o julgamento, né? Esses amigos citados aí em toda a história aparecem lá como testemunhas, né? Algumas de defesa e outras de acusação. E o que acontece? Os de acusação alegam a frieza dele na morte da mãe. Ele não verteu nenhuma lágrima na morte da mãe. E isso é usado contra ele. Veja, cuidado, tudo pode ser usado contra você. Mas os demais também vão tentar, né? O cara do restaurante que ele frequenta afirma que ele é um rapaz legal, né? E que eles são amigos, inclusive. E aí a história vai se seguindo. Eu acho que eu paro por aí em termos de trama, porque o que chamou minha atenção nisso tudo? Ok, ele é insensível, ele é frio, a sociedade também que o cerca age da mesma forma. Nesses depoimentos, se ele estava sendo pouco empático, digamos, ninguém foi empático com ele, ninguém prestou atenção nele, ninguém o conhece de fato. Se ele é um cara solitário, todos agem dessa forma. Empatia tá escassa para todo mundo nessa história. Então é uma crítica ao cara, ao Meursault, mas é a toda a sociedade. Pelo menos para mim ficou muito claro isso. E a tristeza imensa do resultado de tudo isso, da solidão, uma solidão absurda. Ninguém tá ali por ele, ninguém. Os que tentaram um pouquinho, né? A lei, a sociedade, ninguém tá por ele tá sozinho. Ele plantou isso, plantou, mas tudo que o cerca leva a isso. Esse é o absurdismo, talvez, né? Esses são os pontos que o Camus queria que a gente olhasse de frente. Eu acho que sim, eu não sei, eu só sei que eu achei triste, sabe? Especialmente quando a gente vê uma guerra deflagrada essa semana, quando eu vejo no jornal ontem uma notícia de um ator da Globo, da década de 80, que é encontrado morto no apartamento dele. Ele já estava morto há 4 dias. Essa solidão que é imensa e tá permeando a vida de todo mundo, não só do Meursault, não só desses personagens, mas a vida de todo mundo, né? Enfim, o egoísmo, né? Esse individualismo que permeia a sociedade. Eu acho que a questão vai muito por esse lado, pelo menos ao meu ver. E é isso que eu queria perguntar para vocês. O que vocês acharam? Que sentimentos afloraram em vocês com essa leitura? Para mim, me deu uma tristeza absurda, chorei no final. Eu achei que eu não fosse chorar, já que é tanta insensibilidade nessa história, que eu não ia ficar sensível a ponto de chorar. Ledo engano, chorei, não chorei tanto quanto no Crime e Castigo, porque ali tem uma redenção muito grande, e isso eu achei emocionante. Aqui a solidão é que pegou, sabe, pra mim. E eu fiz essa correlação com Crime e Castigo. E também acho que tem inúmeras leituras, sabe? Quando você
se pega analisando o cara assim, quando ele tá lá na cadeia, recebe a condenação dele, blá blá blá, vai o capelão falar com ele tem uma explosão ali, né? Porque até então ele não quis ver o capelão em nenhum momento, ele que foi por conta e risco, invadiu a cela dele praticamente e tentou arrancá-lo desse estado de torpor, né? E ele acaba tendo uma explosão. Mas o que ele queria mesmo era ver a Marie, a namorada dele, que a gente pode analisar como era um cara que estava muito nas questões básicas da vida, né? Para ele importava sexo, importavam os prazeres mais básicos da pirâmide aí, né? Será que a Marie, eu achei Marie, por que esse nome? Será que não é Maria? Será que não é algo que de repente toca um pouquinho? Ele não cede, ele é diferente de Crime e Castigo, né? Não tem exatamente uma redenção. Mas tem esses componentes. Eu fiquei com a sensação de que podem ter inúmeras interpretações para esse texto e eu queria saber a interpretação de vocês. Na leitura de vocês, o que vocês perceberam? Como também em Crime e Castigo, eu torcia para o Raskolnikov, sabe? Mesmo ele tendo matado 2 mulheres a machadadas. Eu torcia para o Raskolnikov encontrar uma saída para aquilo tudo. E eu não pensei que eu fosse fazer isso com o Meursault. Mas não é que eu fiz? De repente me condoeu a história dele, sabe? Um julgamento onde até quem tá do lado dele não consegue fazer nada por ele, né? Essa solidão dele foi avassaladora, na minha opinião, e eu acho que a gente, enquanto sociedade, sofre com isso demais até hoje, e vai continuar, né? A gente tem uma falta de empatia muito grande, uma empatia verdadeira, não essa da boca para fora que todo mundo fala, é num discursinho barato, né? De você olhar para o seu próximo com, sabe, realmente interessado no que ele tá passando, né? Isso é muito difícil. E é muito difícil alguém fazer o mesmo com você. Pelo menos essa foi a minha sensação lendo O Estrangeiro, o esquisito, o estranho, né? Ou seja, somos todos estranhos nesse enorme ninho chamado mundo. Sei lá. Queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam dessa leitura? Eu achei que valeu tão a pena. Sabe? Algo que Vou ficar muito tempo pensando nesse livro ainda. É incrível como um livro tão fininho pode marcar tanto. É como Crime e Castigo, só que não é fininho. Crime e Castigo é um pouquinho mais grosso, mas também é um livro que vai ficar com você o resto da vida. Você fica, aquilo volta, né? O Raskolnikov volta na tua cabeça. E aqui o Meursault vai voltar na minha cabeça. E na de vocês? Como vai ser? O que vocês acham? Dividam essas opiniões aqui nos comentários, vou ficar muito feliz de ler. Porque eu acho que tem muitas interpretações e eu queria muito saber de vocês. Tem algumas de vocês que são leitoras, que estão acompanhando o projeto e deixam sempre comentários super legais, estou esperando por eles, tá? Vocês sabem de quem eu estou falando. É isso, eu fico por aqui. E agora a gente começa o próximo livro do mês de março, Jane Austen, sim! Em março, né, quando a gente tem o Dia Internacional da Mulher, eu acho que nada melhor do que conhecer um pouco do feminino de Jane Austen. E Razão e Sensibilidade, é esse o nosso próximo livro, ou seja, domingo que vem esse é o nosso papo aqui, Jane Austen, e a gente se vê no próximo vídeo.